Olá, este é o Sabedoria de Negócios e hoje eu trago para você mais uma aula do nosso curso de Economia, aula de número 45, onde trataremos do tópico Independência do Banco Central. Independência do Banco Central. Protegendo a sociedade dos políticos. A independência do Banco Central implica deixar os técnicos dessa instituição livres de interferências políticas. Vimos no tópico anterior, política monetária, que o governo deve calibrar os juros para que a economia não fique nem muito aquecida, com inflação alta, nem muito desaquecida, com inflação muito baixa. Isso seria o curso de ação correto, mas o problema é que o correto pode ser às vezes corrompido por outras causas. O caso mais comum é o de um governo endividado. Para reduzir uma dívida muito grande, ajuda bastante deixar o juro dessa dívida lá embaixo, barateando-a. E, de fato, governos encrencados com dívida alta tendem justamente a agir assim, com a consequência de que a economia superaquece e a inflação se torna um problema. A origem do desvio da política monetária ideal, veja bem, é a dívida muito alta, que, por sua vez, tem origem numa política de gastos irresponsável. Essa é de fato a história por trás da inflação alta nos anos 1980 na América Latina. Governos gastões pressionando seus bancos centrais para baratear suas dívidas. Outra fonte para o desvio da política monetária do seu rumo correto vem da influência do ciclo eleitoral. Antes da eleição, o governo pode querer dar uma aquecida na economia para aumentar suas chances porque de fato um desemprego menor aumenta as chances de reeleição. Para isso, ele pode optar por praticar um juro menor do que o correto, com base no quadro da atividade econômica e da inflação. Pode até dar certo para o governo, mas é ruim forçar artificialmente o PIB de um país para cima, pois essa brincadeira termina sempre em inflação. Além disso, essa é uma estratégia arriscada para o próprio governo, pois seu sucesso depende de a economia aquecer antes da eleição e a inflação acelerar apenas depois da eleição. Se a inflação vier antes do dia do voto, bye bye reeleição. Finalmente, para que essa manipulação oportunista da política monetária dê certo, é preciso que os eleitores não antecipem que juro muito baixo agora levará a problemas inflacionários mais adiante. À medida que o eleitorado vai amadurecendo, ele vai ficando mais atento a esse tipo de manipulação, e, portanto, não é à toa que muitos governos, principalmente em lugares onde o eleitorado é mais bem informado, não recorrem a esse expediente. De todo modo, para coibir a influência da política nas decisões de política monetária, e para impedir gastos excessivos, financiados pela inflação, muitos países nas últimas décadas tornaram seus bancos centrais independentes do governo da vez, isolando-os em certa medida das pressões políticas. Na prática, isso é implantado ao se descasar o mandato da diretoria do Banco Central do mandato do governo, e dificultando por lei que o governo troque o comando do Banco Central a seu bel prazer, tirando um diretor preocupado com a inflação para pôr em seu lugar um preocupado com a eleição. Nesse sentido, é positivo também atribuir metas explícitas para o Banco Central e cobrá-lo periodicamente pelo cumprimento dessas metas. Isso ajuda a manter seus objetivos alinhados com o que é melhor para a sociedade, não para o governante da vez. Então aqui encerra-se mais uma aula. Espero que todos tenham entendido perfeitamente o conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que estarei respondendo vocês. Deixem o gostei e se inscrevam no canal. Até a próxima aula.